Eu só quero ler só até o versículo 4. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecido as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração de quem? Daqueles que buscam ao Senhor. Agora é onde eu quero chegar. Buscai ao Senhor e a sua. E o que mais? Você vê que tem uma diferença? Buscai ao Senhor e a sua força. Agora diz: buscai a sua face continuamente. Esse salmo, volta para mim lá no primeiro versículo, por favor. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. A palavra invocar significa chamar para perto, chamar para mais próximo. Você está numa batalha, numa luta, que muitas vezes o socorro humano não é suficiente. Você já lutou, esbravejou, se esforçou e você não conseguiu. Então você invoca a Deus, você chama a Deus para perto. Diga aleluia. Invocar a Deus é atrair a Deus para a sua vida. Enquanto quem invoca a Deus atrai a Deus, quem murmura atrai demônios. Quando você invoca a Deus, você atrai a Deus para a sua vida. Quando você murmura, você atrai demônios para a sua vida, para aquela situação. Então, presta atenção nessas coisas. Não, cuidado com as palavras. Porque na hora da coisa do desespero, a gente fala cada coisa que mostra o quanto falta sabedoria. Ah, escapou. Não é que escapou, é porque estava lá dentro. Porque a Bíblia diz, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então Deus é muito bom até uma hora de aperto. Até numa hora de dificuldade, de luta. Cadê Deus? A história é quando saíram do Egito. Fizeram festa, muita festa. Por quê? Eles invocaram a Deus e Deus foi lá. A Bíblia diz que Deus diz: eu ouvi o clamor e vi a aflição do meu povo no Egito. Eles clamaram, eles invocaram o Senhor, e o Senhor resolveu descer no Egito. Oh, coisa maravilhosa. Deus desceu naquele lugar e fez milagre. A Bíblia, esse salmo fala de falar as maravilhas. Deus fez sinais grandiosos. Não estou nem falando da coisa das, como chama, das pragas. Se você for ler depois Salmo 105, 106 e o 107, você vai ver as maravilhas que Deus fez lá no Egito, antes de libertar aquelas pessoas. E aí eu descobri no Salmo de que não havia entre eles um só enfermo. Mais de 3 milhões de pessoas vivendo de uma maneira subhumana. Mas quando Deus os visitou no resplendor da sua glória e curou a todos os doentes para a glória. Aí eu fiquei pensando, porque nós precisamos pensar. Eu falei: quantos velhos, paralíticos, pessoas que não podiam andar, como é que eles poderiam acompanhar? Como é que eles poderiam acompanhar todo aquele povo na sua jornada? Então eu fiquei imaginando o tamanho da obra de Deus naquele lugar. Os paralíticos, eu estava orando a Deus, eu me alegrei.
Porque Deus formou alguma coisa no meu espírito grandiosa. Podes tu imaginar? Eu falei, não imagino. E o Espírito começou a falar algumas coisas. Eu fiquei meio bobado, irmão. Coisas grandiosas, maravilhosas. E todos saíram dali para andar com as suas próprias pernas. Diga aleluia. Em rumo ao que? A terra prometida. Oh, glória a Deus. Então ele está dizendo, olha, que o verso 2 ele vai dizer assim, olha. Cantai-lhe, está moldeando. Falai de todas as suas maravilhas. Então primeiro Deus se revela a eles como Deus gracioso. Irmão, nosso Deus é um Deus gracioso, irmão. Aleluia. Deus usa o amor de uma tal maneira. E eu fico imaginando todo aquele povo de pé, quando as trombetas tocaram, e que aquele povo começou a gritar: o dia da liberdade chegou, o dia da liberdade chegou. Aleluia, Deus está aqui nessa casa de oração, louvado seja o Senhor. E aquelas pessoas caminhando, cantando um cântico glorioso, até que chegou uma hora de dificuldade. Tudo que Deus fez parece que não serviu para fortalecer eles. Por que nos tiraste daquele lugar? Não foi assim que nós te falamos? Deixa-nos ficar no... Foi isso que eles falaram? Não. Os oraram para ficar livre. Ser povo sem propósito. Você não pode servir a Deus sem propósito. Você tem que ter propósito de vida. O que trouxe você aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Você está só por uma cura, por uma porta? Qual é a motivação do seu coração em estar aqui? Por mais que você disse, o Espírito Santo me trouxe. Não, mas não é assim não. O Espírito Santo convenceu você, mas você vê com as suas pernas. O Espírito não trouxe você arrastado neste lugar. Ele convenceu você, falou, vai lá hoje. Aí você vê com as suas próprias pernas. Diga aleluia, diga glória a Deus. O Espírito convence, mas ele não vai andar por você. É como língua estranha. Você quer falar língua estranha de boca fechada. O Espírito não fala língua estranha, ele dá a língua para falar. Diga aleluia. Aí chega, não foi assim que nós te dissemos? Deixa-nos ficar. Só que Deus é um Deus de propósito. Sabe, não é, as nossas mudanças de posição que vai fazer com que Deus mude. Deus tinha um propósito, sabe qual é o propósito? Que estava embutido numa aliança. Uma aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. De levar o povo. Ele já dizia lá atrás: olha, vocês vão crescer muito. Mas passado 400 anos. Deu 430 anos. Foi exatamente quando o povo começou a clamar. Por que eles queriam voltar? Por causa da dificuldade. Quantas pessoas estão aqui que um dia já pensaram em desistir? Parece que não vale a pena, estou indo, coisa. É porque você não tem propósito. Ou então você se deixou levar pela sua emoção. Você sair daqui, alguém falou, fala que a vitória vem, você vem. Falou a vitória, mas a vitória não vem assim, porque você falou que a vitória vem. Vitória é uma coisa que se conquista. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Não trabalhe pela sua casa não, porque você vai ver só. Não ore e não interceda pela sua casa, você vai ver se a sua casa vai ser salva. Você tem que trabalhar. Aí a gente está aqui empolgado, falando um monte de palavras que a gente recebeu. O diabo comigo não pode mais. Quando chega lá fora, o diabo dá um... que é isso aí? Não, é bem assim não, seu diabo. E o diabo faz barulho. Ele quer vencer você na pressão. E você não pode ceder. Você tem que entender, você tem que crer, você tem que carregar isso, irmão. Aquele que está dentro de você é maior. Aleluia. Mas é maior mesmo, diga aleluia. É esse aqui que está dentro de você, ó. Não tem ninguém que chega pelo menos páreo com ele. Ele é acima de tudo, diga aleluia, diga glória a Deus. Então o diabo tenta vencer você na pressão. Bota pressão nele também, irmão. Quando ele bota maior que está em mim, Satanás, aí fica coado. Fica coisa, o diabo gosta disso. Por quê? Porque na verdade a gente nem sabe o poder e a força que está aqui dentro. Buscai a força, o poder, diga aleluia. A força e o poder.
Força e poder é a mesma coisa. Então, o que eu queria falar com esse negócio de força e poder? São os milagres. Ninguém pode dizer para você, olha, irmão, presta atenção. A gente pega versículos, por exemplo, Mateus 6,37. Buscai, pois, como é que está escrito lá? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e o que mais? Você não sabe os versículos? Que coisas são essas? O que você precisa? Quais são essas coisas? Está escrito lá o contexto. Eles estavam preocupados com comer, com beber e com vestir. O reino de Deus não é comer, beber e vestir. Mas o reino de Deus, Mateus 10 explica o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é falar em língua, o reino de Deus não é isso, irmão. A palavra reino é domínio. Buscar o reino de Deus é fazer com que pessoas que estão sendo dominadas por doenças, por demônio, passem a ser dominados pelo reino, pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Diga aleluia. Por isso que ele diz, Mateus 10, ele vai dizer assim: olha, ide pregai, pega os 12 e manda, ide pregai. Quando chegar aí numa casa, não é nem paz do Senhor. É bom ficar com o ensinamento de Jesus. E tem uns que vai, ô Vanusa, paz do Senhor, Vanusa, paz do Senhor. Aí o Gerson, boa noite, tudo bem? Já começou errado. Não fez acepção. Não é para você cumprimentar um por um. Ele diz assim: quando entrar numa casa, dizei, paz seja nesta casa. Não é paz do Senhor, não é paz de Deus, é paz seja nesta casa. Se tiver algum filho da paz, a paz vai entrar vai entrar naquela pessoa. Se não tiver, ela volta para mim. Aí ele diz assim: curai os enfermos, expulsai os demônios. Aí ele vai dizer, primeiro ele vai dizer assim, e dizei, vê se está escrito assim. É Mateus 10. Como é que está? Não, primeiro, antes de curar. Pula essa e vai lá. Continua. Vai, pula os nomes. Israel. O que mais? Aí, ele diz assim: quando você chegar, paz seja nessa casa. Aí você tem que dizer assim: é chegado a vós o reino de Deus. Diga aleluia. Aí ele diz: curai os enfermos, expulsar os demônios. Ou seja, o reino chega com poder, o reino chega com autoridade. Diga aleluia. Para curar os enfermos está o reino de Deus. É onde o demônio está dominando, agora Deus passa a ser dominador. A palavra reino é domínio. Amém, queridos? Então, quando as pessoas buscam a cura, não está errado. Porque, olha o que diz Atos 10:38. Jesus foi ungido para isso, para fazer o bem. Né? 10:38, alguém lê aí. Eu acho que eu sou mais rápido que o computador. Atos 10:38. Está lá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o poder, o qual andou fazendo o bem e o que mais? E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Tem muita gente que ele quer que aceite Jesus para depois ser curado, mas a regra não é essa. Jesus curava, depois ele dizia a palavra. Diga aleluia. Diga glória a Deus.
Então as pessoas iam para ser curadas. Por que a gente fica pregando outra coisa? Se você não tem um câncer, você não sabe o que é isso. Se você não tem uma doença incurável, então você não sabe o que é vir diante de Jesus e você ser curado. E não é pecado não. Ele foi ungido para isso, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos. Aleluia! Diga glória a Deus. Só que uma vez curado, você precisa caminhar com Deus. Aí é que vem a coisa do Salmo 105, a segunda parte. Está curado, está liberto, estava na mão do agiota, não está mais. Então conheceu o poder de Deus, a força do Espírito Santo na sua vida. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que começar a estreitar o teu relacionamento com Deus. Diga aleluia. Comunhão com Deus, aleluia. Alguém que foi curado 10 anos atrás, hoje ele não sente mais, ele não é mais um paralítico, agora ele é um cara perfeito. Mas se ele não buscar um relacionamento com Deus, se ele não buscar uma comunhão, uma intimidade com Deus, Jesus fazia isso. Depois você pode ler, porque se não dá para projetar tudo. Em Marcos capítulo 5 tem lá a história do endemoniado de Gadareno. Se você for ver a história, você vai ver que Jesus, para chegar do outro lado, já foi com dificuldade, porque ele está indo para o outro lado e o diabo sabe que ele está vindo. Aí ele levantou um vento, levantou o mar, porque o diabo tem esse poder de mexer com a natureza para paralisar o barco, não deixar que Jesus chegasse. Uma guerra, uma luta. É aí, irmão, que entra aquela coisa do intercessor. Quando você começa a interceder por alguém, que alguém está nas drogas, aí sabe o que é? Aí é que ele vai se drogar mesmo. Aí é que o cara vai ficar pior mesmo. Por quê? Porque o diabo está testando a tua resistência. Então eles estavam ali, coisa e tal, mas eles continuavam, e a água querendo entrar por cima do barco e coisa e tal. Quer dizer, Jesus está tranquilo, está até dormindo. Está dormindo Jesus. E os caras desesperados, porque o barco está enchendo de água. Aí, nós vamos morrer. Até que acordaram, ela falou: não te dá conta? Nós vamos perecer. A Bíblia diz que ele olhou para ele: homens de pouca fé. E ele se levantou no barco. E quando ele se levantou, ele deu uma ordem ao mar e aos ventos: aquieta-te, sossega-te. Aí eles vão, quando eles chegaram do outro lado, quem que eles encontraram? O cara de Gadareno lá, o endemoniado de Gadareno. Você viu a guerra, né? Você acha que vencer uma coisa ali você acha que é fácil? Você acha que com meia hora de oração você vencia aquilo? Não vencia nada. É porque Jesus andava em comunhão plena com Deus. Diga aleluia. Diga glória. E Jesus deu exemplo para nós de oração. Jesus vira e mexe, Jesus estava no monte orando. Qual é o seu tempo de oração? Puxa, será que eu tenho que falar isso aqui? Que Deus está falando que tem gente aqui que durante a semana inteira não fez um tempo de oração. Por isso que eu mandei hoje lá no Config, eu mandei para fazer um tempo de oração. Você não fez nenhum momento de oração, você não achou tempo. Ou quando foi orar, abriu o bocão porque está pesado. Por quê? Porque não tem intimidade. Não tem um hábito da oração. Aí fica esperando a oração, falando: ai, irmã, é uma bênção. E você? Quando é que você vai ser uma bênção? Fulano é bênção, ciclano é bênção. Deus está perguntando: quando é que você vai se tornar uma bênção? Glória a Deus. Alguém deu um aleluia aqui? Porque nessas horas difíceis, quando a gente fala Deus está dando a chave aqui, aí é glória, que eu acho que, sei lá, até quem passa lá fora, glória a Deus, aleluia. Quando pergunta para o seu irmão: quando é que você vai ser uma bênção? Deus se revelou para Abraão, prometeu um monte de coisa para ele. Depois Deus falou assim para ele: se
tu uma bênção. Eu preciso ser uma bênção para você, você precisa ser uma bênção para mim. Aí fica lá, crente chupim, crente 6 horas, 6 horas por mais. Tem crente, irmão, que parece o mar morto. Ele não tem nada para dar. E tudo que cai nele morre. Não tem vida. Ele não tem vida. Né? Ah, mas a minha irmã intercede por mim. Ah, você está de brincadeira. Eu ia para o culto de oração, as pessoas do lado da igreja, você ora por mim e fala, não vou orar, irmão. Eu não vou orar, porque você está do lado da igreja. Eu não ia alimentar isso na vida do cara. Crente preguiçoso, irmão. Como é que você quer vencer? Como é que você quer vitória dentro da sua casa, se você não ora na sua casa? Nós precisamos melhorar nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Buscai a sua face continuamente. Nós estamos, irmão, nós estamos buscando muito milagre, amém por isso. Mas está na hora da gente começar a buscar a face, a intimidade, a comunhão com Deus, aleluia. Esse dia eu estava falando, Senhor, eu preciso orar. Seja honesto com Ele. Senhor, eu estou com dificuldade de orar. Aí eu estava no lugar, Deus falou, só para cima. Aí fui no lugar mais cima. Aí fui no lugar. Quando eu cheguei no lugar em cima, aí Deus falou, esse lugar te traz alguma lembrança? Eu falei, muita. Aí comecei a pensar, os paralíticos, os cegos, milhares de almas que foram salvas naquele lugar. Eu fui tomado por eu comecei a chorar. Um quebrantamento. E eu falando ali coisa com Deus, porque na mesma hora me veio um monte de coisa, o diabo querendo me acusar de pecados. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Pecado confessado, com arrependimento, é pecado perdoado. Esquecido, Deus diz assim, eu lançarei nas profundezas do mar. Não é que Deus tenha amnésia, mas Deus não vai lembrar mais você daquilo. E se alguém está lembrando você, é o diabo querendo te acusar. E eu estava ali, aquela guerra, a guerra na mente. A minha guerra e a sua é aqui na mente. Ou o meu fracasso está aqui. É aqui o campo da nossa batalha, a nossa mente. E aí eu senti a presença do Espírito, e o Espírito dizia assim para mim, dos teus pecados não lembrarei mais. Amém. Aí eu levantei e comecei a glorificar a Deus. Aí eu disse para Deus, hoje eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, para a glória e louvor do Senhor. Você acha que o diabo ficou ali? Ficou nada. O diabo saiu correndo ali. Mas irmão, mas como é bom a gente ouvir o Espírito falar, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Eu saí pulando e gritando, falei, o Senhor é maravilhoso. Aí eu, hoje, né? Então, hoje, porque alguém fala, se alguém está é hoje. Estava ontem, mas não está hoje. Se alguém está em Cristo, o tempo presente, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa o que você fez. De repente você vivia como lampião aí, matou um monte de gente. E matar muitas vezes não é enfiar a faca, dar tiro não, hein? Às vezes mata com a palavra. E matou tanta gente que gostava, e aquilo ali ficou perseguindo você, ficou na mente. E o diabo em cima, porque o que dá legalidade para o diabo é o pecado. Mas uma vez que você confessou, está arrependido, acabou a legalidade. Aí você tem que aceitar o que a Bíblia diz. Então hoje você vem para cá, você orou.
De repente não tem ninguém em misericórdia de Deus. Um dia eu vou pedir para Deus não vai fazer isso. Passar um por um aqui, Deus, e botar aqui uma. E Deus projetar o coração de cada um disso aqui. Você acha que Deus vai fazer isso? Mas você já pensou se ele fizesse? A gente nem saía do banco para vir aqui na frente, não via nada. Mas a partir do momento que você é a única maneira que tem de Deus limpar você. É quando você pede perdão, se arrepende, confessa. Porque do contrário, Deus não esquece. Mas quando você age dessa maneira, o sangue vem sobre você. Limpa você. Aí eu saí de lá cantando que eu sou um crioulo de coração branco. Negro de coração branco, hein? Aqui fora é tudo preto. Mas lá dentro tá branquinho, pelo menos hoje. Aqui fora tá tudo preto, tudo pretão. Eu Wanderlei, eu e você, com isso aqui pra nós, né? Ou melhor, bota a luz isso aí, porque senão, como Deus é bom, diga aleluia, diga glória a Deus. Eles não entenderam, um povo sem propósito, mas Deus mesmo assim os levou, né? Aí eu fiquei pensando atenção sobre essa coisa que, sobre a intimidade, aquela coisa de não buscar apenas o braço de Deus, ou o que Deus pode fazer através do seu poder, da sua força, mas a gente buscar a intimidade com o Senhor. Eu queria projetar aí, por gentileza, Êxodo 33. Você já conhece isso, mas eu queria que você projetasse aí 33:12. Você sabe que depois que o povo fez o bezerro, Moisés teve que pegar a tenda da congregação que estava dentro do tabernáculo, lá dentro ali no meio do povo. Aí ele teve que levar essa tenda fora do tabernáculo. Então toda vez que Moisés, ou Deus precisasse falar com Moisés, Moisés tem que ir até a tenda. E quando ele estava na tenda, a nuvem chegava naquele lugar. Aí Deus vinha e falava com ele tete a tete. Aleluia, glória a Deus. Aí, o que acontece? Deus falou um negócio para Moisés, Deus ficou indignado. Irmão, a gente não pode brincar com o pecado. Porque o mesmo povo que Deus tirou para colocar na terra, Deus agora queria matar o povo inteirinho. A gente não pode brincar com Deus. Deus é um Deus de amor, mas não é Deus de frouxidão. Deus não é fã. A gente fica confundindo o amor de Deus com frouxidão. Fica confundindo piedade com pietismo. Cuidado com essas coisas. O povo que Deus tirou com efeitos, por causa, você vê, eles desobedeceram, eles pecaram. E o pecado afasta. Quando você está andando bem, quando você peca, você interrompe a comunhão. Aí a mão de Deus parece que não alcança mais você naquele momento. Porque segundo Isaías 59, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, tapados, para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas transgressões, iniquidade, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus trata o pecado com seriedade. Você não pode brincar com o pecado. Aí Deus queria matar o povo. Queria matar o povo e deu. Se Deus fizesse isso para nós aqui, um exemplo aqui, irmãos. Dias, eu tenho uma nova congregação para você. 500 pessoas. Deixa eu recolher isso aqui e mandar trazer todo mundo do céu. Senhor, leva então e traz a nova. Moisés, vou acabar com todo mundo. E vou fazer de ti. Olha se a proposta não é boa. De ti, uma nova nação. Isso é intercessão. Intercessão não é simplesmente um monte de gente orando. Intercessão tem que ser objetiva. Ele abriu os braços e ficou diante de Deus.
Quer matar esse povo? Mata eu primeiro. Eita, irmã. Você ama assim? E olha que o povo era complicado, né? Não era, Vanessa? Povo obstinado, rebeldes. Moisés, vamos fazer. Se ele faz tudo bem, ele era Deus, estava oferecendo para ele: vou acabar com toda essa negarada e vou fazer de ti uma nova. Ele falou: não faça isso. Ou o Senhor perdoa este povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Olha o que faz a intercessão. Porque às vezes a gente está tratando pessoas que estão no pecado como coitadinhos. Deus está querendo trazer julgamento. Ele fala: vou acabar com a vida desse cara. Aí o intercessor: Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo por ele, coisa e tal, toma. Aí Deus não faz o que ele ia fazer. Diga aleluia. Porque Deus continua com a mesma justiça lá de trás. Hoje eu venho falar aqui para mexer com você, pô. Para mexer com você, tem que levar as coisas sérias. Ou o Senhor perdoa esse povo, ou risca. O Deus fala: eu falo: Senhor, nada está me dando um trabalho. O que você quer? Quer que eu leve ela de uma vez, Senhor? É brincadeira, hein, Nadir? Mas a gente não quer pagar o preço para ver a mudança, a transformação. Preço de oração e de jejum. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E Deus falou: não, aquele que pecar eu vou arriscar. Mas Deus passou por cima por causa da intercessão de Moisés. Glória a Deus. Aí Deus vai agora e fala: tudo bem, Moisés, vamos fazer assim, eu não vou mais adiante de vocês. E agora está ali agora o relógio de misericórdia. E eu não vou mais além de vocês. Eu vou mandar um anjo. A gente gosta tanto de anjo que em certas situações, se Deus mandar um anjo, a gente aceita. Às vezes a gente aceita, quer mais a presença do anjo do que a presença de Deus. Eu vou mandar um anjo. Tem gente que fica fascinado por anjo. Eu não fico. Anjo é conservo. Anjo é o meu serviçal. Você sabia disso? É o meu conservo. Está na Bíblia. Ministros que estão a trabalho daqueles que vão herdar a salvação. Isso é o trabalho dos anjos. Aí eu fico para baixo, para cima, às vezes dou trabalho. Ele tem que guardar minha vida. O diabo fica arrumando salário, é o anjo que fica na frente guardando, quebrando arapuca e coisa e tal. É o anjo que vai junto comigo. E às vezes eu acho que eu dou um pouquinho de trabalho. É que nem o Waze. O Waze, eu ponho o Waze, mas nunca vou do jeito que ele manda. E a portuguesinha lá deve ficar doida, porque sei lá, né? Vira direita, aí eu passo coisa e tal, ele tem que voltar novamente. Eu falei: eita caramba, coisa e tal. Eu vou mudar, E às vezes, eu fico fazendo, eu acho que eu faço isso com o anjo. Ele manda eu para um lado, eu estou rindo, aí de repente eu vou para um lado, ele tem que mudar a estratégia, coisa e tal, mas ele não pode me largar. Ele não pode me abandonar. Diga aleluia. Ele tem que me acompanhar você aonde você for. Aonde você for, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu quero ler isso aqui. Olha o que Moisés disse. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora pois, se tenho achado graça, é a gente que acha graça, e não Deus que acha graça. Agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação, porque Deus falou para ele: este teu povo, ele não aceitou, não, o povo é teu. Olha como Moisés é ousado. Esta nação é o teu povo, não é meu não, é teu. Deixa Deus com a responsabilidade dele, viu, irmão? Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ele não quer mais. Ele não quer mais sinais. Ele não quer ver mais praga. Ele não quer ver mais coisas extraordinárias. Tudo que ele quer agora, só que é a presença de Deus. Aí ele vai orar. E aí ele fala: mostra-me a tua glória. Mas ele não viu a glória.
Viu ou não viu? Quantos acham que ele viu a glória? Quantos que acham que não? Quem acha nada, por exemplo? Ninguém fala nada. Aquele monte de gente curado não é a glória? Aquelas pragas não é a glória de Deus? A gente acha que a glória de Deus vem só para benefício, é nada. Ela vem, ela destrói. Então, ele já tinha visto a glória de Deus. Mas o que ele está pedindo é muito mais do que isso. Aquele que falava cara a cara, como um amigo fala com outro, ele agora quer muito mais do que isso. Ele disse: eu não quero mais milagre, mas eu quero ver a tua face. Buscai a face do Senhor continuamente. Ele: eu quero te ver. Diga aleluia. Eu quero ver o Senhor. A tua voz eu já conheço, mas agora eu quero ver a tua face. Olha o que um homem de Deus fala: Moisés, mas ninguém pode ver minha face e ainda ficar vivo. Mas fica ali, entra naquela brecha, lá naquela rocha. Olha o que Deus faz para aquela pessoa que é fiel. Deus faz coisa, irmão, que até às vezes a gente duvida. Deus é espírito. E Deus tomou uma forma, diga aleluia. Forma de homem, diga aleluia. Ali era o próprio Jesus Cristo, diga glória a Deus. E aí Moisés estava ali na rocha e ele passou de costas, porque Moisés não podia ver o rosto dele. Olha que experiência. Que nível que você está vivendo de vida espiritual? Está só no braço, só no milagre. Busca comunhão com Deus, busca intimidade com Deus. Diga glória a Deus. Eu estou terminando, mais uns 2 minutinhos, por favor. Paulo foi um camarada que, se você pegar a vida de Paulo, é uma vida turbulenta. Ele já era um cara que dava muito trabalho. Quando ele se converteu, ele começou a trabalhar. Você acha que ele foi transformado de uma hora para outra? Não foi. Tanto é que quando você chega em Romanos 7, ele tem uma guerra interior. Porque ele disse: olha, eu tenho vontade de fazer coisas boas, mas quando eu me apego, me vejo, estou fazendo coisas ruins. Quer dizer, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, acaba fazendo. Olha a guerra. Mas esse homem buscou comunhão e intimidade com Deus. Quando chega ali em Coríntios, depois você pode ler, lá em Coríntios 7 mais ou menos, está escrito assim. Ele diz assim: diz o Senhor e não Paulo. Está falando de mulheres, não sei o que, coisa e tal. Aí no mesmo capítulo ele diz Paulo e não o Senhor. Ou seja, Deus falando, Paulo falando, era a mesma coisa. O Espírito de Deus se fundiu com o Espírito de Paulo, eles se tornaram uma única pessoa. Diga a glória a Deus. Então tanto fazia Paulo falar como Deus falar, era a mesma coisa. Eu comecei a ler isso aí e falei: olha que grandeza. Diz o Senhor e não Paulo. No mesmo capítulo diz Paulo e não o Senhor. E ele disse: e eu entendo que eu tenho o Espírito de Deus. Aí quando chega lá em Gálatas 2:20, isso aí eu quero ler, porque nós estamos terminando. Isso é uma mensagem para a gente ir um pouco mais longe, mas quando o avivamento vier, nós vamos pegar 3 horas. Aí tudo que eu trouxer para pregar, eu vou pregar. Olha, isso aqui a gente fala isso aí, mas não é verdade. Isso aqui é uma experiência de Paulo, irmão. Você acha que tem muitas pessoas vivendo isso aí? Não tem não, queridos. Mas é bom, a gente fala, a gente cita, a gente acha que falando coisa tal, você vai... Não é verdade. Olha o que ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas o quê? Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estou crucificado, ou seja, o mundo não me atrai mais. Quantos de nós somos... A gente é capaz de tantas coisas. A gente é capaz de sair da igreja aqui por causa de uma festinha. Ah, mas é o aniversário da minha filha. Aí deixa o culto por causa de um aniversário. Ah, hoje eu tenho que ir lá no shopping.
e deixa de ir em coisa porque ele está no shopping. Você acha que uma pessoa pode dizer isso aí? Não pode. O mundo ainda está nela. Ela não consegue dizer não a algumas coisas. Então ele dizia: eu estou crucificado. O mundo não me atrai mais. Isso é comunhão. Isso é intimidade. Isso é estreitar o relacionamento com Deus. Tinha um pastor aqui numa cidade, quando eu me levar, eu falo numa cidade. Pastor de uma igreja quadrangular no interior. Esse homem tinha uma intimidade com Deus, mas esse homem tinha, todos os dias ele fazia 8 horas de oração. Dividia a coisa, mas era 8 horas de oração. A Ana Paula Valadão, ela cresceu muito porque ela estabeleceu com Deus que todos os dias ela faria 4 horas de oração. Quando ela propôs fazer 4 horas de oração, ela estava cheia de promessa que não acontecia. Ela falou: vou fazer 4 horas de oração. Aí um dia ela estava dentro tomando banho, e ela falou: senhor, tomando banho, coisa e tal, e as promessas, não sei o que, coisa e tal ali. Mas ela tinha um momento antes fazendo esse propósito com Deus, de 4 horas de oração todo dia. E naquele dia, tomando banho, Deus deu o primeiro hino para ela gravar. E depois nunca mais parou. Diga aleluia. Aí esse pastor, olha o que é comunhão, irmãos. Aí ele ia orar, ele falava assim com Deus assim: Senhor, me leva para passear um pouco. Deus pegava o espírito dele, ele saía, ia passear com Deus. Você não está aqui. Se eu falasse que o paralítico levantou aqui, você ia dar pulo, dar grito. Olha a comunhão, a intimidade desse homem. Agora, você acha que alguém nasce íntimo de alguém? Não. Comunhão, intimidade é relacionamento que a gente constrói dia a dia. Aí num dia desse aí, ele está lá, orando, o Senhor ali falando com ele, naquela intimidade. De repente, Deus mostrou, ele orando. O cara, ele tinha acabado de pintar o muro da igreja. Aí o cara pinchando o muro da igreja. Ele olhou assim, Deus mostrando para ele. No outro dia ele estava passando no centro da cidade. Aí ele viu o cara que tinha pinchando o muro. Que Deus é esse, irmão? Aí ele chegou para o cara lá e falou assim: olha, eu acho melhor você ir lá limpar o muro que você pinchou. O cara caiu, arregalou o olho, falou: o que é isso? E se converteu ao Senhor. Quando a gente tem intimidade, cara, eu vou continuar falando isso o tempo todo. Você não fica na mão de profeta nenhum. É verdade. A pior coisa do mundo que pode acontecer é você estar na mão de meia dúzia de profetas. E às vezes na mão de profetas derrotados, fracassados. Mas você botou a vida na mão dele. Eu não boto a minha vida na mão de profeta nenhum. De ninguém. De ninguém. Porque o que eu já fui frustrado com profecia, eu acreditava até demais. Agora é assim, eu já falei com Deus. Quando Deus vê alguém e fala assim: o senhor vai fazer isso, eu chego em casa e vou falar com ele. O senhor falou isso? O senhor falou, o senhor tem que confirmar isso para mim. Se ele não confirmar, eu jogo fora. Por quê? Porque a profecia, a maioria das pessoas não julga a profecia. Toda profecia tem que ser julgada. Mas você não busca Deus, tanto faz. O que vier, vem, né? O que vier a gente engole. A profecia tem que ser julgada, não o profeta, mas a profecia. E eu julgo, irmão. Se você falar, não vou expor você, vai chegar: senhor, o senhor falou alguma coisa sobre isso? É o senhor mesmo. Por quê? Porque eu não quero mais ser frustrado como antes. Já passei cada situação que, pelo amor de Deus, por causa da profecia. Hoje não. Aí o camarada vem, rodopia, aí ele faz teatro para tentar passar para você que é Deus que está falando. Quando na verdade não precisa nada disso. O profeta não precisa fazer teatro, ele não precisa balançar o esqueleto, não precisa nada disso. Ele chega, escuta o que eu estou falando coisa séria. Tem de gente instruída por aí, porque ele ficou impressionado com o teatro. Aí plantou bananeira, falou: opa, Deus está nesse lugar. E aí? Aí chegou: não é assim. Eu vi um grande milagre. Eu estava junto, estou terminando, num acampamento. E não, aquele não posso dizer que é cearense, porque aquele cara, a ousadia dele era muito grande. Mas ele era do artista, aquele cara.
Esse camarada, ele tinha uma ousadia. Ele foi para a terra de Luiz Gonzaga, Exu. Terra de Luiz Gonzaga é Exu. Chama Exu. Quando ele chegou lá, aí ele percebeu que é o seguinte. Ele queria fazer uma campanha, que Deus mandou ele fazer lá uma cruzada. Mas não tinha lugar. Aí Deus mandou ele andar. De repente ele chegou num circo. Falou, o circo é uma coisa boa. Quando ele chegou no circo, o que acontece? As 3 pessoas mais importantes do sítio estavam tudo doentes. O palhaço, o trapezista e o dono do sítio. Então não tinha exceção. Aí ele foi lá e orou, e Deus na hora curou os 3. Então o que nós podemos fazer? Você quer cooperar com o reino de Deus? Deixa eu fazer 3 noites aqui no circo. Está liberado. Aí ele pegou um jumentinho. Ele era grandão, não sei como é que eu conseguiu andar. Às vezes eu fico pensando em Jesus montado no jumentinho e o pezinho dele quase lá no chão, lá, sei lá. Aí ele foi lá chamar as pessoas, falou, eu vou fazer 3 noites aqui no circo, tal. Todo mundo conhecia o circo. E eu quero falar de Jesus. Falou, o nosso Padinho Cícero já falou tudo. É que ele dizia, o Padinho Cícero já ensinou tudo. Mas eu tenho um negócio diferente para vocês. Só sei que o circo encheu. Aí ele disse que tinha como chama? A condução dos camaradas tinha 200 jumentos e uma jumentinha. Olha a cena. 200 jumentos e uma jumentinha. Aí ele está lá. Quando ele falou o nome de Jesus, os 200 jumentos ficaram endemoniados e caíram para cima da jumentinha. Não me pergunte o resto da história. Jumentos. Eu não queria estar perto de um jumento endemoniado. 200. Aí ele queria cantar o hino. E ele... É um hino... Já refúgio a glória eterna de Jesus. Mas ele lembrava a música. A letra, mas não lembrava a música. Aí ele começou: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse. Aí o povo, isso é muito bom, porque tem ligação. Os caras lembraram logo da coisa de Luiz Gonzaga. Diga aleluia, diga glória a Deus. Irmão, isso é missionário, irmão. Isso aí não acontece do Espírito. Irmão, todo mundo começou a cantar no ritmo de Luiz Gonzaga, aquela coisa toda. De repente isso aconteceu, toda aquela multidão estava prostrada naquele circo. Diga aleluia, e a glória de Deus resplandeceu. Aí ele está lá nesse acampamento. Eu estava lá. Ele disse assim, aqui na minha... Eles chamaram para dar uma saudação. Ele perguntou, eu posso fazer? Isso é servo de Deus. Você vai num lugar, alguém te chama para dar uma saudação. Se você for fazer alguma coisa, você tem que ter licença, irmãozinho. Olha, posso fazer alguma coisa que Deus mostrou? Falou, pode. Sem auê, sem nada. Falou, aqui na minha direção tem uma moça e ela usa um colete por causa do problema na coluna. Ela não pode se abaixar, ela não pode pegar para ele. Assim, que nem eu estou falando com você. Ei, tem uma mulher aqui! Para com o teatro, mano. Aí a moça foi. Aí ajudaram ela a subir lá em cima. Aí ele abraçou ela e disse assim, meu amor, quando é que você quer andar sem esse... É colete que fala? É colete, né? Colete cervical, sei lá, coisa e tal. Ela disse agora, vai lá no banheiro lá e tira. Aí ela foi lá e tirou. Aí ela chegou, aí tinha uma caixona grande, eu não podia pegar, mas pega essa caixa aqui. Primeiro ela deu um pulo lá em cima do púlpito, tá? Começou a pular, não sentia absolutamente nada. Não ter, porque hoje a gente faz teatro. Irmão, eu estou precisando nesse lugar de unção de Deus. Chega de teatro, diga aleluia. O culto lá foi um Pentecostes. Quantas pessoas foram batizadas do Espírito Santo? Quantas pessoas foram salvas? Quantas pessoas foram curadas? Então não é Pentecoste.
Foi um roda-peão lá de coisa tal, todo mundo rodou e aquela coisa toda, e um rodando mais que o outro. Teatro, sugestão, não vá atrás disso não, irmão. A palavra de Deus, ela é poderosa. Você consegue ver Jesus falando, vou procurar todo mundo aqui agora. Fica curado aí, ó. Fica livre. Fica coisa tal. Nós vamos aprender a caminhar na unção de Deus neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Diga aleluia. Se Deus quiser curar, aqui cura. Se não quiser, não quer. Se Deus quer usar você na profecia, se Ele não quiser, fica sossegado. Não força a barra não, irmão. Não força a barra não, porque você é profeta. Fica tranquilo, pô. Se Ele quiser usar, mas se Ele não quiser, não, fica tranquilo. Dá o seu glória aí, que já está muito bom, em nome de Jesus. Fica de pé. Levante a mão, por favor. Eu creio naquilo que nós pregamos hoje. De que Deus vai trazer uma unção para o nosso meio, queridos. A gente brinca bastante, mas deixa eu falar uma verdade para você. Eu creio nisso. Nós vamos aprender a caminhar na unção de Deus. E quando os sinais começarem a estourar, você vai ver que coisa maravilhosa. Deus vai trazer de volta alegria para esta igreja. Então as pessoas vão vir, mesmo com problema como você está, você vai vir com alegria para a igreja, porque Deus vai trazer essa unção para nós. Diga aleluia, diga glória a Deus. Eu creio de todo o coração que Deus mandou falar essa palavra hoje. Então sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a despertar a gente pela madrugada, porque na madrugada é a hora da comunhão, da intimidade. De madrugada a fila está mais curta. Diga aleluia, diga glória a Deus. Deus vai começar a tirar sono de gente. Por quê? Porque Deus quer falar com você. Deus quer ser íntimo de cada um de nós neste lugar. Aleluia. Eu quero estreitar o meu relacionamento com Deus. E aí assim eu sei, a minha casa vai ser muito abençoada. Mas se eu estiver buscando primeiro a minha casa, não vai acontecer. Se eu começar a buscar primeiro o bem da minha casa, não vai acontecer. Mas se eu buscar intimidade com Deus, Deus não vai deixar que as coisas fujam do controle na minha casa. Ele vai tomar o controle da minha e da sua casa em nome de Jesus Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, ore muito pelos seus parentes que não são salvos, irmão. Ore, clame. Jeremias diz: de madrugada vai até o Senhor, clama pelos teus filhinhos. Ele diz: quem sabe Deus não terá misericórdia. Levanta de madrugada, ele fala: as tuas mãos, sabe, em favor dos teus filhos, dos teus parentes, porque morrer sem Cristo é terrível. Morrer sem Jesus é terrível. Ore de madrugada, busque de madrugada. Domingo eu quero que alguém me fale aqui: eu tive uma experiência pela madrugada. Deus me acordou de madrugada. Deus me falou algumas coisas de madrugada, porque eu sei que Deus está neste lugar. Senhor, muito obrigado por essas pessoas que estão perante Ti. Abençoa-as, guarda, trabalha na vida de cada um de nós. Oh Senhor, vem, se aproxima de cada um de nós. Que essa semana seja uma semana de sinais, uma semana de testemunhos. Livra os teus filhos de situações embaraçosas, sequestros, balas perdidas, e abençoa, Senhor, o trabalho, a fonte de rendimento de cada um dos teus servos. Que a tua graça seja sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém? Deus abençoe. Quinta-feira, a pastora Cida Vanusa estão aqui no culto de quinta-feira. Deus abençoe.